Hoje, então, dando sequência às nossas aulas de Zoologia 3, vamos seguir, então, falando dos táxons que compõem, então, o grande filo artrópode. Nas aulas anteriores, então, eu mostrei características para vocês do subfilo Trilobitomorpha, que inclui, então, os extintos trilobitas e os seus parentes. Mostrei para vocês também características do subfilo Chelicerata, que é constituído, então, por representantes marinhos, como por exemplo os da classe Chifosura e da classe Pipinogonida, e mostrei características também da grande classe Arachnida, constituída então por quelicerados exclusivamente, quase que exclusivamente então terrestres. Nas aulas anteriores, mostrei para vocês então características do subfilo Crustácea, que é considerado, então, o táxon de animais mais diverso do planeta, porque inclui espécies que são morfologicamente muito distintas entre si, como, por exemplo, os cirripédios, que são crustáceos sésseis, e nós temos também algumas espécies que são parasitos, em que as características quase típicas de um crustáceo quase que desapareceram, Então, geralmente as espécies parasitas, elas têm um corpo completamente modificado e adaptado à vida parasitária, certo? Então, o subfilo Crustácea sendo constituído, então, por 6 classes de artrópodos primariamente aquáticos, predominantemente marinhos, alguns na água doce, e dentro do subfilo Crustácea, alguns poucos crustáceos, como alguns caranguejos e também os tatuzinhos de jardim, conseguiram conquistar o ambiente terrestre. Hoje, então, e nas próximas aulas, eu vou mostrar para vocês, então, características do grande subfilo Hexápoda, que é, então, disparadamente, o maior subfilo do grande filo artrópode. Os hexápodos, então, divididos em 2 classes, a classe Antognata e a classe Insecta, tá? Lembrem que a classificação, pessoal, dependendo do livro de zoologia que vocês forem utilizar, ele às vezes traz uma classificação, um pouco diferenciada, mas eu estou seguindo essa classificação que é mencionada no Brusca e Brusca 2007, se eu não me engano. Bom, o subfilo Hexápoda é constituído, então, por aproximadamente 1 milhão de espécies, é disparadamente o maior grupo de animais do planeta. Estimam-se que tem ainda de 4 a 5 vezes mais espécies ainda desconhecidas da ciência, ou seja, um número quase 5 vezes maior de espécies ainda para serem descritas. O Brasil, pessoal, ele se destaca com a maior diversidade de insetos do mundo. Aqui no Brasil, então, nós encontramos 10% das espécies conhecidas de insetos. Tá? Imagino que a gente ainda não conhece, porque dentro desse grande subfilo, dos Hexápoda, ainda existem diversas lacunas, existem alguns grupos que são pouco estudados e também diversas regiões aqui do nosso país ainda são pouco exploradas pelos cientistas, especialmente ambientes mais remotos, ambientes de difícil acesso, como por exemplo, as florestas da região norte do nosso país e também da região do Pantanal, também diversas espécies de cerrado, enfim, ainda existem muitas espécies de hexápoda para serem descobertas. Os hexápodos, pessoal, eles são criaturas, que surgiram há mais ou menos 390 milhões de anos atrás, tá? Provavelmente, os fósseis de hexápodos eram de animais sem asas que surgiram então no Devoniano inferior e que lembram muito os colêmbulos modernos e as traças saltadoras. Tá? Os primeiros insetos fósseis com asas apareceram
mais tarde no Devoniano também. Tá? Então, comparado a outros táxons de invertebrados e também dentro dos artrópodos, os hexápoda foram dos últimos a evoluir. Tá? A maior irradiação adaptativa dos hexápoda ocorreu então dentro do grupo dos insetos, tá? Os quais habitam todos os ambientes possíveis do ambiente terrestre, também são encontrados na água doce e de forma menos comum, né, menos habitual, nós encontramos algumas espécies de insetos que vivem associados à superfície dos oceanos e regiões litorâneas do mundo todo. Tá? Estimam-se, né, que em média 7.000 espécies são descritas anualmente, o que leva então os cientistas a deduzirem que ainda existam, né, de 4 a 5 vezes mais espécies para serem descobertas. Então, o número de espécies sendo descritas anualmente ainda está numa curva ascendente, então é um número ainda muito expressivo de espécies sendo descritas. Ele até recentemente, ele era classificado juntamente com os miriápodos num clado denominado de traqueata. Então, os hexápodos e os miriápodos, eles foram considerados por muito tempo como grupo irmãos, formando então os traqueata, pelo fato então deles compartilharem algumas características, como por exemplo, a presença de traqueias, né, para captura do oxigênio, a perda do segundo par de antenas, então os traqueados, né, os hexápodos e os miriápodos apresentam apenas um par de antenas, túbulos de Malpighi para excreção e as pernas unirremes, ou seja, sendo compostas de um único ramo. Bom, no entanto, os hexápoda apresentam algumas características distintivas dos outros traqueata, tá? Como por exemplo, o tronco dividido em cabeça, tórax e um abdômen, as pernas locomotoras e as asas presentes no tórax. Os hexápoda apresentam 3 pares de pernas, por isso o nome hexápoda, né? 6 pés, então, né, são 3 pares. 2 pares de asas na maioria dos hexápoda. A casca do ovo impermeável, que é uma das características que garantiu então o grande sucesso evolutivo e a conquista do ambiente terrestre por esse grupo de artrópodos, tá? E outra característica distintiva dos hexápoda para os outros traqueata é um par de antenas. Bom, os hexápoda, eles têm o corpo composto por 19 somitos, mais o acron, sendo 5 somitos na cabeça, 3 no tórax e abdômen geralmente com 11 segmentos. Eles apresentam na cabeça ocelos, olhos, antenas, o clípio labro, mandíbulas, maxilas e lábios, tá? Na cabeça, então, estão concentrados as peças bucais e os órgãos sensoriais, né? Como, por exemplo, os ocelos, os olhos e as antenas. Os hexápoda apresentam pernas unirremes nos 3 segmentos torácicos do adulto e esses apêndices, né? Essas pernas unirremes sendo compostas por 6 artículos. Tá? Então, aqui nessa imagem, né, esse esquema, nós temos então a cabeça, né, ali mostrando a mandíbula, a antena, o olho e o ocelo. Aqui nós temos o tórax, mostrando, né, os 3 pares de pernas e o abdômen posterior. Bom, nos hexápoda, as trocas gasosas ocorrem através dos espiráculos, né, que se abrem, né, para as traqueias, aonde vão ocorrer, então, a condução do oxigênio diretamente para as células. Tá? O trato digestório dos hexápoda com secos gástricos
Os hexápoda, eles têm um tentório interno exclusivo, que é um sistema elaborado de apódemas na cabeça, que oferecem locais próprios para a ancoragem da musculatura. Tá? Os hexápoda têm túbulos de Malpighi, que são evaginações, né, da região anterior do intestino, né, do proctodeu, que são derivados da ectoderme, né, então, e que tem função fazer a excreção. Geralmente, os gonóporos abrem-se na região terminal ou subterminal, nos segmentos abdominais 7, 8 ou 9, né, dependendo do grupo de hexápoda. A maioria dos hexápodas são dioicos, ou seja, eles apresentam o macho e a fêmea. E o hermafroditismo dentro dos hexápoda, ele é raro. Tá? Então, a maioria das espécies de hexápodos tem sexos separados, o macho e a fêmea. Dentro dos hexápoda também nós podemos ter tanto desenvolvimento direto, ou seja, do ovo eclode um animal semelhante ao adulto ou muito parecido, né? Às vezes faltando algum apêndice, ou ele pode ter um desenvolvimento indireto, ou seja, com a presença de um estágio larval. Bom, os hexápoda, eles estão divididos em duas classes. A classe Entognata, que está dividida em apenas 3 ordens, que são ordem Collembola, ordem Protura e ordem Diplura. A classe Insecta, ela já é constituída por mais de 30 ordens, as quais estão inseridas, né, dentro de 2 subclasses, que são a subclasse Apterygota e a subclasse Pterygota, e dentro da subclasse Pterygota nós temos 2 infraclasses, a infraclasse Paleoptera e a infraclasse Neoptera. Tá? A classificação dos insetos nós veremos então posteriormente. Tá? Nessa aula, então, eu vou mostrar para vocês, então, características da classe Entognata, que é um grupo, né, pequeno do subfilo Hexápoda, e nas próximas aulas, então, nós vamos mostrar para vocês a classificação da grande classe Insecta. Bom, a classe Entognata apresentam apêndices bucais entognatos, ou seja, apêndices nos quais, né, as suas bases estão escondidas dentro da cápsula cefálica, ou seja, as peças bucais elas estão escondidas, elas estão protegidas dentro da cabeça. As mandíbulas com uma articulação única, eles têm artículos das antenas com uma musculatura intrínseca, sem túbulos de Malpighi, ou quando possuem, esses são pouco desenvolvidos, e eles apresentam pernas com apenas um tarso, tá? E uma grande característica e que diferencia, né, muitos entognatos para a maioria dos insetos, né, da classe Insecta, é a ausência de asas, tá? Então, 2 características marcantes da classe Entognata é o fato das bases das peças bucais estarem escondidas dentro da cápsula cefálica e também o fato dos entognatos não apresentarem asas. Tá? Estão divididos em 3 ordens, sendo elas os colêmbolos, os proturos e os dipluros. Os colêmbolos, eles são animais extremamente abundantes, especialmente, né, associados à serrapilheira, e eles são animais pequenos, tá? Muitas vezes eles têm a 10ª parte de 1 centímetro, né? Então em torno de 1 milímetro, 2 milímetros. Os colêmbolos, eles têm antenas curtas, pernas com 4 segmentos,
não apresentam asas, não tem cercos na região posterior aqui, né, no abdômen. O abdômen deles é curto, com no máximo 6 segmentos, tá? Os colêmbulos, eles apresentam desenvolvimento epimórfico, ou seja, tipo de desenvolvimento embrionário no qual não há aumento de segmentos durante o desenvolvimento dos imaturos, tá? Ele vai se manter sempre o mesmo, tá? Então, colêmbulos, antenas curtas, sem asas e abdômen com no máximo 6 segmentos. Uma outra característica é que os colêmbulos, eles apresentam peças bucais mastigadoras e nós temos até então 6.000 espécies descritas, tá? Então, é um grupo diverso em número de espécies, claro que quando comparado a ordens da classe Insecta, esse número acaba se tornando pequeno, né? Então, 6.000 espécies, mas eles são muito abundantes nos ecossistemas terrestres, especialmente aqueles associados, né, a solos de florestas, a serrapilheira, enfim. Outra ordem da classe Entognata são os proturos. Os proturos, diferentemente, né, dos colêmbulos, eles não apresentam antenas. Então, a gente fala que eles são áceros, sem antenas. Nos proturos, o abdômen é um pouco mais longo, com 12 segmentos no adulto. Os apêndices rudimentares, nos segmentos 1 a 3 do abdômen, então eles podem ter pequenos apêndicezinhos nos segmentos 1 a 3. Não tem cercos e não tem asas. Qual é a diferença dos proturos em relação aos colêmbulos? A ausência de antenas e o abdômen mais longo, né? Ou seja, né, o dobro de tamanho do que nos colêmbulos, com até 12 segmentos no adulto. Os proturos, eles são bem menos diversos quando comparado aos colêmbulos. Nós temos descritas, então, 205 espécies e eles podem ter tamanhos que podem chegar até 2 milímetros apenas. Então, eles são muito pequenos. Os colêmbulos, eles podem chegar a 6 milímetros, ou seja, um pouquinho mais do que meio centímetro. Já os proturos são bem menores, no máximo 2 milímetros. A última ordem da classe Entognata é a ordem Diplura. Os dipluros, eles têm antenas longas, que é uma característica, né, que os diferencia dos colêmbulos e também dos proturos, que não têm antena. O abdômen com 10 segmentos no adulto, apêndices rudimentares, né, geralmente pequenos, também não tem asas e as traqueias são geralmente bem desenvolvidas. Os dipluros, eles também têm peças bucais mastigadoras, eles são muito pequenos, menos de 4 milímetros, e nós temos então 650 espécies descritas de dipluros, né? Então, a diversidade intermediária, né, quando comparada aos colêmbulos, com 6.000 espécies, e os proturos, que tem em torno de 205 espécies descritas, certo? Então, essas são as 3 ordens que compõem a classe Entognata do subfilo Hexapoda. Ordem colêmbula, ordem protura e ordem diplura. A diferença básica entre essas 3 ordens da classe Entognata está no fato de ter ou não ter antena e o tamanho da antena, o tamanho do abdômen e também todos eles não apresentam asas. Bom, mostrei para vocês então rapidamente características, né, da classe Entognata, que são hexápodos que têm as peças bucais escondidas dentro da cápsula cefálica e que não apresentam asas. Vou mostrar para vocês agora a classe Insecta, tá? Que são hexápodos ectognatos, ou seja, as peças bucais livres e salientes na cavidade bucal.
Então, nós conseguimos observar, né, nitidamente as peças bucais na cabeça. Tá? A classe insecta, constituída então por aproximadamente 1 milhão de espécies. Os insetos, então, a maioria terrestre, existem algumas espécies que são aquáticas e estão ausentes nas águas marinhas subtidais, ou seja, eles não ocorrem na parte submersa do ambiente marinho. Algumas espécies podem ser encontradas na superfície, né, dos oceanos. Os insetos, eles variam de menos de 1 milímetro até 20 centímetros, tá? Como, por exemplo, alguns insetos chamados, né, de bicho-pau, acredito que vocês já tenham ouvido falar. Bom, uma das características que garantiu o grande sucesso evolutivo dos insetos foi, sem dúvida, o desenvolvimento das asas e, com isso, a capacidade de voo. Tá? A capacidade de voo fez com que os insetos tivessem acesso a diversos recursos alimentares. Eles conseguiram, então, aumentar a sua extensão geográfica, então eles conseguiram conquistar novos ambientes terrestres. Além disso, né, o voo permite eles a fuga de predadores e, além disso, ter um acesso fácil a um parceiro sexual. Tá? Bom, os insetos, pessoal, né, a gente tem que levar em consideração que eles são animais extremamente importantes na cadeia alimentar, tá? Porque eles vão, muitas vezes, se alimentar ou de plantas ou de outros pequenos animais e eles vão servir de alimento para diversas espécies de animais dos níveis tróficos mais elevados. Tá? Então, eles assumem aí uma grande importância como elo nas cadeias alimentares dos diferentes ambientes terrestres nos quais eles vivem. Tá? Nós também não podemos esquecer da importância de diversas espécies de insetos como polinizadoras. Tá? Então, muitas espécies de plantas com flores dependem dos insetos para sua polinização. Tá? E, obviamente, que além da gente mostrar, né, que são animais extremamente importantes, né, na cadeia alimentar, como polinizadoras, muitas também são controladoras biológicas, ou seja, muitas espécies de insetos são predadoras, como por exemplo a joaninha. A joaninha, ela é um inseto predador que se alimenta então de pulgões e o pulgão é uma praga agrícola, né? O pulgão é uma praga comum da soja e as joaninhas acabam fazendo o controle populacional dessa espécie que é considerada uma praga agrícola, né? O pulgão, tá? Então, além de ser controladoras biológicas, obviamente que nós temos diversas espécies que são pragas agrícolas, né? Como por exemplo, aí eu mostrei para vocês o pulgão, o gafanhoto também, que acaba se alimentando de diversas espécies vegetais e muitas vezes destruindo, né, diversos hectares de plantas cultivadas. E também nós não podemos deixar de mencionar que muitas espécies de insetos, elas são utilizadas como fonte de alimento pelas populações humanas, principalmente no Oriente, né? Lá na China, na Índia, diversos países lá na Ásia, especialmente, né, eles se utilizam como principal fonte de proteína animal insetos. Tá? Além disso, também muitos insetos são usados como produtos na indústria farmacêutica, na extração de compostos químicos, na extração de pigmentos e também muitas espécies de insetos são
tem uma importância epidemiológica, porque muitos são transmissores de diversas doenças, não somente para os seres humanos, para também para outros animais, né? Especialmente, né, as moscas, os mosquitos e as baratas, né? São insetos aí que têm aí uma grande importância na saúde pública, né? Porque acabam sendo muitas vezes transmissores de doenças que infelizmente ainda matam muito mundialmente, como por exemplo a dengue, a malária e também a febre amarela, certo? Bom, como características gerais dos insetos, então nós podemos dizer que eles são animais que têm simetria bilateral, o corpo é segmentado, né? Eles fazem parte, né, do filo Artrópoda. Principalmente essa segmentação ela é mais visível no abdômen. Eles têm um corpo heterônomo, ou seja, dividido em cabeça, tórax e abdômen. O exoesqueleto quitinoso, e que além desse exoesqueleto, eles têm ainda uma proteção adicional de cera, o que os torna ainda mais resistentes à perda de água. Os insetos, nós falamos que eles são díceros, ou seja, apresentam um par de antenas. Eles são tetrápteros na maioria, ou seja, com 4 asas, ou seja, né, 2 pares de asas. Há exceções que podem ter apenas um par ou até mesmo nenhum par de asas. Eles são hexápodos, ou seja, eles apresentam 6 pernas, né, que na verdade constituem então os 3 pares. São artrópodos mandibulados e que apresentam olhos compostos e ocelos também geralmente presentes nestes animais. Bom, o tórax geralmente é bem desenvolvido e o abdômen primitivamente com 11 segmentos, então o abdômen pode sofrer uma variação aí nos diferentes táxons. Cercos geralmente presentes na região abdominal. Traqueias e túbulos de Malpighi geralmente bem desenvolvidos. Um aparelho circulatório dorsal, um sistema nervoso ventral e eles não apresentam nenhum epitélio ciliado. Então, a ausência de epitélio ciliado. Bom, as razões para o sucesso da classe Insecta, então, se deve-se especialmente, né, à adaptação extraordinária que eles vão ter à vida do ambiente terrestre, ao voo, além disso, a coevolução com as plantas que produzem flores, o esquema corpóreo, né, dos artrópodos, né, com os segmentos e especialmente os apêndices articulados, que garantiu uma maior agilidade na locomoção dos artrópodos em geral. Além disso, os insetos se tornaram resistentes à dessecação pelo fato de terem um exoesqueleto quitinoso com uma adição de cera, o que o torna ainda mais impermeável, né? Então, evitando com isso a perda de água. Outra característica, um tamanho muito pequeno, que faz com que eles consigam, então, ocupar vários ambientes nos ecossistemas terrestres. Além disso, os insetos têm uma elevada capacidade reprodutiva e outra característica, outra adaptação é o desenvolvimento holometábulo. Então, em torno de 83% dos insetos têm esse desenvolvimento holometábulo, então são em torno de 740 mil espécies que passam então por diferentes fases ao longo do seu desenvolvimento, né? Dentre os insetos que têm desenvolvimento holometábulo, nós temos os coleópteros, que é o grupo dos besouros, os lepidópteros, grupo das borboletas e mariposas, os himenópteros, grupo que inclui vespas, abelhas e formigas, e os dípteros, né, moscas e mosquitos. Eu acho que no slide anterior eu comentei que cupim era himenóptera, não é, tá? Cupim pertence a outra ordem, tá? Desculpa, a professora aqui cometeu uma gafe, tá?
E os dípteros, como eu falei, incluindo moscas e mosquitos, tá? Então, marquem aí que essas são as principais razões para o sucesso da grande classe insecta. Tá? Então, são animais que apresentam uma ótima, uma extraordinária adaptação à vida no ambiente terrestre, certo?